MacCast Universo, o negócio é o seguinte, muito feliz de estar aqui hoje, principalmente porque nós temos Felipes ao quadrado. Assim. E esses dois juntos é uma bomba atômica de conhecimento, de amizade e de carisma. E tem duas coisas que eles têm em comum. Os dois de Santos, torcem para o Santos, e tem uma terceira que eu não vou falar agora. Não, deixa essa no final. O Felipe vai revelar. Mas primeiro de tudo, começar com um agradecimento ao meu irmão querido, professor Felipe, Caramba. obrigado. A gente está aqui nessa casa muito por você, de ter acreditado no nosso projeto. Você passa de ser entrevistado a fazer parte do nosso time de entrevistadores. Sonho realizado. Sonho realizado. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado, meu irmão. Sexto episódio, quarta temporada. E nessa casa que nos acolhe tão bem, que a gente está muito honrado da Universo poder estar aqui nesse espaço. E hoje com a presença do outro Felipe, Exato. que já conhecemos aí há uma década. Uma década. Não se engane com esse rostinho novinho dele, mas a história aqui é boa, tem uma história muito antiga. E falando em história, tem perguntas libertadoras. Tem logo a primeira, que o Felipe já passou por essa. Já se saiu bem. Se saiu Tem uma muito pergunta bem. que é cabalística. Exatamente. Então vamos lá. Felipe, o negócio é o seguinte. Quem é Felipe? Meu Deus. É pra ele, não? Não, para qual Felipe? Já passei por isso. Você já passou, passei você por tá isso. livre. Cara, acho que o Felipe é um cara que tá curioso, acho que acima de tudo, tá sempre procurando alguma coisa. Acho que tem horas que eu não nem sei o que eu tô procurando, mas alguma coisa eu tô procurando. Sabe o que eu inquieto? Eu sou casado com a Juliana, sou pai do Rafa, que são meus xodós, a minha família que eu tenho, mato e morro por eles. Sou profissional de RH há quase 15 anos, né? Me formei pela USP em Ribeirão Preto, fiz ciência da informação e documentação e, cara, eu acho que apaixonado pela vida acima de tudo, né? Santista, pra gente ficar aqui bem alinhado. De time e nascimento? De time e nascimento. Nascido e criado na Vila Belmiro. É isso aí. Aí não tem como, Você né? viu? Tem uma origem urbano-caldeira. Urbano Cardeiro. A gente está num Sansão hoje. Aqui, É, né? Tem aqui é um uma Sansão. disputa. Inclusive, esse fim de semana acho que nós vamos ter justamente Um o jogo. encontro. Então nós vamos Estamos aguardando. falar depois disso. É isso aí. Felipe, poxa, primeiro, obrigado mais uma vez. Na hora que eu te chamei, você super aceitou e se disponibilizou a estar com a gente aqui. Tua trajetória é de uma empresa de 150 anos para uma empresa de 5 anos. Né? Mas claro que tem outros caminhos no meio dessa jornada. Eu queria começar com essa pergunta. Como é que é uma cultura de 150 anos para uma cultura tão ágil? Como é que foi para você se adaptar dentro desse processo? Que competências você precisou desenvolver? Cara, essa pergunta é excelente e aí eu acho que a primeira resposta não é um on-off, não é um botão. Essa adaptação ela é gradual, né? Assim, falando um pouco da diferença de cultura, eu acho que a Nestlé, que foi a empresa que eu passei, que tem 150 anos, é uma empresa madura, com processos muito bem definidos, com líderes maduros. Então, todo esse tempo, né, no mercado, estudando liderança, implementando soluções de forma consistente, fazem com que as pessoas entrem, já vejam a cultura muito bem definida e se encaixem ali muito fácil. Quando você passa por uma empresa que está em franca metamorfose, assim, né, essa identidade, ela existe, né, mas ela ainda não está, talvez, tão consolidada. E em alguns momentos, sendo muito sério, é até bom que não esteja, porque a coisa muda tão rápido que a gente precisa se adequar, né? Então, acho que tem muitos trade-offs de uma empresa centenária para outra mais jovem, né? Não dá para dizer que uma cultura ou um ambiente é melhor que o outro, mas sem dúvida são muito diferentes. Tem aspectos muito diferentes da cultura dessas duas empresas. E aí eu acho que estar numa empresa hoje onde tudo acontece muito rápido, a pressão é por velocidade, não necessariamente por perfeição, né? Não é que faça qualquer coisa, claro. Mas assim, se baseia em dados, pelo menos tem ali um direcionamento de onde você vai apontar o teu canhão e acerto e erro e vai evoluindo. Entregáveis o tempo inteiro, né? Acho que isso é um caminho Não, bacana. porque tem o fail fast, né? Faz parte disso. Perfeito. Erre rápido, corrige a rota e vai embora. Diferente de Nestlé, que trabalha com excelência. Eu acho que o professor Felipe viveu isso em alguns momentos também, porque hoje ele está numa instituição centenária. Sim. E o quanto isso é importante para os nossos alunos. Sim. Eu fiquei pensando sobre isso. O Mackenzie nasceu em 1870, né? É uma instituição que, mas ao mesmo tempo,
tem essa disrupção o tempo todo. Eu digo, a gente costuma dizer que o Mackenzie ele soma o antigo da tradição e tudo com a inovação, com o novo, com aquilo que é disruptivo. Isso aconteceu muito vivo, assim, na catástrofe que teve da pandemia, porque a gente teve que virar a chave em poucas semanas de uma instituição com muitos alunos, presencial, uma instituição que funciona 100% presencial na graduação. E aí a gente teve que virar a chave e colocar todo mundo online em pouco tempo, né? Então, e aí eu fiquei pensando nisso que você falou. É muito bom que a sua instituição, aliás, tem aquele livro Dando Atraso com Vantagem, né? Que você fala que você efetivamente pode, às vezes, por não ter feito as coisas antes, você pode fazer coisas mais novas, porque você já aprende pelos erros dos outros, naquelas coisas que os outros fizeram. E eu pensei, puxa vida, nessa transição toda que teve, para a gente foi muito disruptivo pós-2020, né? Como é que funciona hoje, efetivamente, para você lá, essa nova realidade, inclusive com a IA, né? Eu fico pensando, a gente fica pensando o tempo todo, as pessoas perguntam para você, será que as pessoas vão ser substituídas aqui pela IA? Será que as nossas linhas de produção vão ser substituídas pela IA? Será que nossa entrega vai ser substituída pela IA? E é uma pergunta que eu acho que as pessoas gostariam de fazer para você. Cara, essa é a pergunta do milhão, né? Mas, assim, o que eu acho que é interessante? A IA não é que vai mudar o mercado, já Já é uma mudou realidade, né? e vai seguir mudando ainda por um longo período. Eu acho que o que acontece é que a gente muda um pouco o foco das atividades, né? Então, escritórios precisavam de 100 pessoas para ter... Cara, isso fatalmente vai mudar. Mas surgem também muitas oportunidades de conexões que a própria IA faz, e aí você começa a ter ganhos e chegar... Eu acho que o grande ponto não é a questão da substituição. A minha visão é muito a questão da evolução, né? É porque, assim, se você pensar desde antes da IA, em outros momentos da história, tiveram momentos da evolução humana que funções próprias revoluções, né? Foram, né? Antes Disruptivas, né? O cara que pilotava carroça, né? Não sei. A luz elétrica. Exatamente. A luz São elétrica marcos, né? São marcos. Exato. E aí, pô, essas funções... Então, acho que a gente passa pela mesma coisa, numa magnitude talvez nunca antes vista. Se me tivesse a resposta, eu não te diria, eu venderia. Mas eu vejo muito esse caminho. É um caminho de... cara, eu vejo as pessoas ficando muito mais produtivas com a IA. Então, uma coisa que uma planilha que eu precisaria talvez horas para analisar, eu já jogo lá, pego um cheiro, vejo, isso aqui não faz sentido, mas isso aqui faz, então vou aprofundar nisso aqui e aí eu ganho tempo. Né? O Scott Galloway fala, fica tranquilo, você não vai perder seu emprego para IA, você vai perder para pessoa que vai mexer melhor na IA que você. Exatamente. Não é IA em si. É como a gente lida com isso. E como líder, você está falando muito de gente, né? Você está numa cadeira de gestão de pessoas. Numa empresa centenária, numa empresa jovem, o que tem de comum em desafio entre as duas? Não quero saber das diferenças. O que tem de comum no desafio numa empresa que 150 anos e o que tem de desafio de gestão de pessoas numa empresa, né, que é a Shopee, para deixar claro, que é super dinâmica, todo mundo aí consumindo de alguma maneira. Qual é a semelhança de desafios na gestão de pessoa? Cara, acho que as pessoas querem, dependente do perfil, né, de você ser uma pessoa de um ramo mais tradicional, enfim, as pessoas querem ser desenvolvidas, querem ser ouvidas, né, querem sentir que o trabalho delas tem algum impacto na sociedade de alguma forma, tem algum propósito. Então isso eu vejo como questões assim muito similares, né. É lógico que talvez a intensidade, né, e como a intensidade muda e como as pessoas percebem isso, eu acho que aí já vai para as diferenças de novo. Mas, em geral, eu vejo que isso é um caminho. As pessoas ainda querem um lugar de fala, querem ser ouvidas pela liderança, querem sentir que elas podem ser elas mesmas, onde elas trabalham. Então, tudo isso, acho que não muda, né?
Isso ao longo dos anos, né? Isso não é de agora, né? Essa é uma necessidade antiga. Quais são as competências que um profissional precisa hoje para estar dentro de uma empresa como a Shopee? E os nossos alunos aqui querem saber. A gente tem um público de alunos que... O que eu preciso me desenvolver, além dessa mudança disruptiva que está acontecendo o tempo inteiro? Que competências vocês avaliam na hora de reconhecer como um talento? Legal. Acho que assim, olhando para o ambiente hoje e aí tendo passado por outra empresa também que tem esse pace mais dinâmico, eu acho que priorização é chave. Não sei se é a principal, mas eu acho que como acontece muita coisa ao mesmo tempo, Tem disputa de agenda. o tempo disputa todo. de agenda, você tem que saber ver o que vai mexer o ponteiro, né? Qual é aquilo que vai me levar mais perto do meu objetivo ou do foco que eu tenho e o que às vezes vai só ocupar meu tempo e não dá tanto resultado. Então, esse senso de priorização, eu acho que é algo crucial, né? A pessoa não perder energia com... Perfeito, perfeito. Porque assim, se você for esperar você dar conta de todo o trabalho que tem, você pode trabalhar 24/7, 365 dias, você não vai conseguir. Mas se você, essa batalha aqui eu vou deixar para depois, ou essa batalha aqui eu vou pedir para um colega, eu vou pedir ajuda, enfim. Então, esse senso de priorização, né? E aí vem uma coisa muito atrelada a isso, né? Que é você conhecer um pouco do negócio que você está, ou pelo menos do mercado, né? Lógico, você está começando uma carreira... É mais difícil ter background para isso. Mas o seu interesse para conhecer sobre um mercado, as informações estão aí. Se você for hoje pedir para a IAT fazer um resumo, ela faz. Faz, né? Te diz ali quais são os principais competidores, quais são os principais desafios. Então, essa é uma maneira de você se preparar e começar a conhecer um pouco mais do ambiente que você está querendo se inserir, criar contexto com ele, para poder, como consequência, desenvolver esse senso de urgência quando você estiver dentro dele, né? Eu acho também que essa questão da velocidade é algo... É um dinamismo alto, né? É bem assim, acho que como a gente está fazendo o comparativo aqui do começo de carreira com a posição que eu estou agora, veja, um projeto que demanda muitos níveis de aprovação, que demanda camadas e camadas de revisão, 6 meses para implementação, 1 ano, aqui a gente, né, hoje eu consigo ver que isso acontece em 45 dias. Às vezes não é 45. Quantos níveis vocês têm, às vezes, de aprovação para o projeto? Assim? Olha... Boa pergunta. Essa é curiosidade mesmo. O CEO do iFood falou que ele hoje tem grupos que não falam com ele, que são pessoas que ele criou uma espécie de núcleos, clusters, que eles têm uma liderança que eles podem implantar determinados projetos com autonomia. E eu fiquei pensando, meu Deus, isso é muito disruptivo, porque você não ter esses... Visibilidade, às vezes. Você não ter esses steps que você tem que passar para poder aprovar alguma coisa, e é muita confiança também, né? Eu acho que é muito... E aí vem mais uma outra competência, que é você saber contar a história através de dados, né? E aí conta a competência e aí conecto com a tua pergunta. Por exemplo, hoje eu respondo para a Rede RH e muitas vezes as projetos, definições, é uma apresentação para o CEO. Né? Então eu apresento para ele, o cara tem um buy-in, vamos implementar. Né? Então no Brasil, como o nosso mercado é muito grande, a gente tem essa, ainda, e eu acho que é bacana, tem essa abertura. Você tem uma iniciativa, você sabe do que está falando, tem uma iniciativa que você entende que vai ser boa para o negócio. Tem informações e dados que corroboram com o que você quer fazer. Claro, você apresenta aquilo, você vai ser desafiado, e aí não no sentido de... E não é um tiro no escuro. Não. É isso que é bacana. bacana. Acho que porque nessas empresas de tecnologia, ou até de pace mais rápido, o erro é natural, né? O teste é natural. Então, se você, às vezes, criar um modelo financeiro que vai embasar 100% a prova de falha, você já perdeu 3 meses fazendo isso, a onda já passou, você não surfou. Sim. Mas, respondendo a tua pergunta, acho que tem hoje, por exemplo, eu tenho esses 2 níveis, por exemplo, de aprovação, e é muito interessante ver, de fato, essa abertura de, cara, põe teu case na mesa, mostra o que você está defendendo, se isso fizer sentido para o negócio, ou, às vezes, você coloca isso na mesa, dessa forma não faz, mas vamos ajustar aqui, ajustar ali, refaz essa análise aqui,
a gente apara as arestas e segue, né? Então acho que isso é muito bacana. Acho que eu sou um cara que gosta de empurrar as coisas. Eu estou imaginando uma reunião de planejamento estratégico. Como é que deve ser? Porque a gente se acostuma, né, pela nossa geração, pelo nosso tempo de trabalho, um planejamento estratégico 5, 10, 20 anos. E aí você tem uma empresa de 5 fazendo números de empresa de histórico gigantesco. Como é que vocês veem isso do planejamento? Ele é muito mais pontual, olhando o mercado, olhando o cenário e já atuando? Ou ainda tem alguma visão de longo prazo? Imagino que sim, mas é diferente, né? Eu acho que tem, assim, eu vejo empresas desse gabarito, assim, com uma visão de longo prazo. Um planejamento de longo prazo, acho que o longo prazo é 6 meses. Longo prazo, 6 meses. Longo Isso, prazo, a A seis visão meses. existe. Isso é muito disruptivo, porque a gente era contratado para planejamento de 10 anos. É verdade. A gente fez um programa para o Banco Volkswagen que era vir 2018 e a gente estava em 2010. 8 anos de planejamento, os caras... Não, isso não existe. Hoje na minha cabeça não é possível. Porque pensa, aconteceu a pandemia, acelerou o mercado de e-commerce pra caramba. Como é diferente de uma empresa centenária que vendeu leite condensado 100 anos, tem as métricas de dizer o quanto vendeu por ano, Olha tem isso. uma segurança para dizer tudo aquilo. Que algoritmo vai dar uma segurança de como nós vamos estar daqui 5 anos? Com toda a questão política que acontece, etc. Assim, não entrando nesse mérito, mas isso influencia os negócios, Lógico, né? lógico. Claro. E aí, Quando como você vê faz? as discussões do tarifaço internacional e o quanto isso impacta nas coisas que você importa e exporta, né? É óbvio que essa política internacional funciona nessa... Isso pode matar um negócio e criar outro. É verdade. Né? Então, é muito mais uma visão do que queremos e uma eterna projeção. O Harari estava certo quando ele fala de flexibilidade cognitiva, né? Isso. Essa capacidade de assim, ó, esquece aquilo, porque se compreendeu mal quando o Harari começa a falar de flexibilidade cognitiva, como era aprender novo, ir atrás de novos conhecimentos. Mas é desaprender, e desaprender também é importante. Posso só comentar um negócio? Acho que pegar um gancho nisso, porque eu acho que isso é muito legal. Quando você escuta, você tem que desaprender para aprender de novo, cara, eu vou ser super sincero, achava que isso é um papo de coach, essa coisa, né, meio semântica, eu não sei, mas hoje eu consigo ver isso na prática. Na prática. Porque Tu sofreu isso. é de fato importante pelo seguinte, desconfie da solução que parece ser a mais simples, que está mais ali na sua cara como solução gritante, né? Ou que a gente estava até falando um pouco antes aqui, de achar que uma solução pronta que serviu lá atrás vai vir aqui e vai servir como uma luva. Exato. Né? Tem uma fala do nosso CEO para os trainees em algum momento, fala, cara, vocês vão ver muito problema aqui, mas assim, vão a fundo desse problema. Não pense que as soluções são simples, né? Não pense que tá todo mundo que está aqui não viu e que você chegou agora, achou um problema e acha que, né, que de uma forma muito simples vai resolver o problema do mundo, né? Mas assim, vai além da página 2, vai, se aprofunda, porque as coisas, é uma teia muito complexa. Se você chegar com uma solução muito simples, no dia 1 está solucionado, daqui 5 dias o problema tem um efeito rebote que vem muito maior, impacta uma série de fatores e tudo mais. Então, o aprender a aprender, assim, no fim do dia, ele é uma coisa que você treina. Se treina, exato. Porque precisa virar essa chave para mudar o teu mindset de como é que você vai lidar com isso. Você estava falando e eu lembrei do Creed, do filme 1, o Creed. Quando o Rock vai treinar, ele decide que vai treinar o Creed, ele fala para ele assim, ó, você vai fazer esse treino, você vai fazer aquilo, tudo, e tá aqui o treino. Aí escreve no papel, né? Escreve no papel, dá o treino para ele. Ele vai, fotografa, pega e joga o papel fora. Você jogou fora o papel que eu te dei? Ele fala assim, não, já tem o treino, tá na nuvem. Aí o Silvestre Stallone olha na nuvem. Muito na bom. Nuvem, E é isso que a gente está vivendo. E uma intergeracionalidade. E isso é muito legal, porque a gente está preparando cada vez mais novos, né? Os meninos saem mais novos aqui, não sabe, Felipe? Sim, e hoje, aquilo que você falou, antigamente eu falava para um aluno na faculdade de Direito, me empresta 5 anos da tua vida que eu vou te transformar numa pessoa melhor.
E o aluno falava, tal. Hoje você fala para o aluno, me empresta 5 anos da sua vida. Ele fala, o quê? Você me odeia, professor? 5 anos da minha vida? Eu não sei nem o que 5 anos? Você tá louco? Às vezes o estagiário, tem um amigo meu que tem um estagiário que ele passou 3 meses no escritório, bom estagiário, de repente ele veio para ele e falou assim, olha, eu queria falar com o RH porque eu quero sair. Aí, mas, poxa, por quê? Você é um cara bom, você tá indo bem no escritório. Mas eu sinto que eu não estou causando impacto para o mundo. 3 meses de estágio no escritório. Que expectativa ele estava guardando. Exatamente. Que expectativa. É assim também lá? Não? É, assim, eu acho que tem muito dessa ansiedade. Eu acho que A turma é jovem? Desculpa te interromper. A turma é jovem. é jovem, mas eu não queria colocar isso só na conta dos jovens. Não. Eu acho que a gente é uma sociedade muito ansiosa, né? Sim. Então, todo mundo quer, de alguma forma, buscar alguma coisa mais. A né? sociedade do cansaço do Byung-Chul Han, né? Aquela coisa bem assim. Exato. Então, assim, Geração dopamina, que teve aqui, né? É. O Mackenzie trouxe, a É isso. autora. que legal. Incrível. Incrível. Mas você tava, eu tô empolgado para ouvir isso. Como é que a gente Conta. faz isso? Olha, é um desafio. Acho A ansiedade é coletiva? eu acho que sim. Eu acho que, na minha opinião, leiga, A gente tem visto isso. Eu acredito que A sim. velocidade das coisas também estimula. Acho que o ambiente que a gente está vivendo, de tudo muito ágil, pensar na Shopee e outros players nesse sentido, em quanto tempo chega uma encomenda na sua casa? Quanto Hoje, tempo chegava na nossa mesmo época? dia. Hoje, no mesmo dia. Quanto no tempo mesmo chegava dia. Olha isso. uma revistinha que a gente comprava da época aí, sei lá, do Walt Disney, chegava 1 mês para chegar em casa, uma carta que a gente enviava. Então o ambiente mudando também tem uma expectativa muito maior. Mas você falou que ele não queria colocar essa coisa A na conta conta nos dos jovens. Eu Obrigado. queria voltar nisso para trazer essa questão da intergeracionalidade. Como era uma empresa jovem, botar, né? Eu sempre falei 5 gerações que a gente estava trabalhando. É verdade. Eu fui corrigido pelo Tawil. O Mark Tawil, a gente estava junto no grupo de conselho que a gente faz parte, ele falou assim, não são 5, são 7. Eu falei, não, 7 você está falando. Porque Se for mudou, 7 já, gerações, as mais novas já estão mais rápidas, né? você está falando de um menino de 12 anos. Ele assim, e os youtubers mirins? Que já geram milhões. dentro. Monetizam, né? Monetizam. Então, nós estamos com 7 gerações. Como é que é isso lá para você? Eu acho que, assim, eu acredito muito na composição dessas gerações, porque tem alguma coisa ainda que o cabelo branco, ele ainda... Acho que a juventude tem o ímpeto, a coragem, né? E também talvez movido pela a própria ansiedade. Isso é muito legal e ajuda a impulsionar. Mas eu acho também que tem muita expertise, e aí um negócio desse tamanho, por exemplo, precisa de gente que sabe o que está fazendo. Você não vai dar uma responsabilidade, Comando, né? e aí não por uma questão de idade, né? Não é para um garoto. Mas você precisa de uma pessoa que tenha passado, Sim. já tenha feito essa atividade. Você vai testar uma estratégia tão grande, com impacto tão grande, não só financeiro, mas né, social. Você vai testar isso na mão de quem está aprendendo? Não, então essa combinação eu acho que ela é fundamental. E aí como atrair, né? Acho que é muito mais pegar as pessoas pelo propósito. Por exemplo, na Shopee, a gente fala muito de... acho que, se não me engano, 30% dos vendedores da nossa plataforma começaram a vender online na Shopee. Então, são CPFs. Poxa, eu quero ter uma lojinha, eu quero né, ter uma liberdade econômica. Às vezes tem um serviço não registrado. Falo, pô, eu quero me dedicar a isso aqui. E aí, então você começa a inserir essas pessoas, né? E aí você fala, poxa, olha que propósito legal. E aí, com E isso... mexe na vida das pessoas. Mexe, com certeza. A gente tem vários depoimentos de pessoas que, poxa, eu comecei a trabalhar com a Shopee vendendo uma coisa, hoje eu consigo né, sustentar minha família, colocar meu filho isso, né? numa faculdade. Né? Então, isso é muito legal. E aí, a questão do propósito, eu acho que hoje ainda né, porque eu não estou falando nenhuma novidade, né, mas acho que ainda é um tiro muito certo de você atrair os jovens com essa mentalidade de mudar o mundo em 3 meses. Mas um propósito claro para onde seguir. Perfeito. E por falar em vida, também é legal falar de vida pessoal, né? Porque a gente trouxe, na verdade, o Felipe, a gente não trouxe a Shopee aqui, mas é que a gente se confunde. E você está falando de jovem, de intergeracionalidade, você foi pai muito jovem, tem uma família lindíssima, né? A gente acompanha nas redes sociais. Como é que foi esse teu processo de amadurecimento? Porque a gente está falando de profissional e pessoal acontecendo junto. Acho que essas dicas também ajudam os jovens aí que estão galgando
um processo, porque o desenvolvimento nunca é só profissional. O pessoal caminha lado a lado. Como é que foi esse teu lado, que eu admiro bastante, por sinal? Olha, eu não estava preparado para falar disso. Boa. Mas é esse sim que a gente gosta. Boa. Olha, eu acho que, assim, só para contextualizar, né? Eu fui pai no 3º ano de faculdade, a Ju, minha esposa, né, engravidou no nosso 3º ano de faculdade. E Vocês estudavam juntos? Né? estudávamos juntos lá em Ribeirão. E assim, eu acho que Tem que ser, esse amor que tem que ser, não é isso? Que amor. A minha história é bonita, depois, tomando uma cerveja, eu conto mais. Mas, cara, eu vejo assim, acho que o Rafa até participou da minha formação. Ele é um cara que me formou, Que legal. porque com 22 anos... Ele com 15 agora? Eu tô com 37 hoje, então ele com 15. Então, com 22 anos, cara, eu ali querendo conhecer o mundo, né? E aí, cara, assumi essa responsabilidade com muito afinco, porque eu sou, cara, apaixonado, sou paizão mesmo. Eu não terceirizo, nunca terceirizei isso, sabe? Eu gosto de estar próximo, gosto de participar e tal. Então, assim, foi de fato uma metamorfose, né? Eu acho que eu diria isso, o Rafa é parte da minha formação. Hoje, com 37, um pouco mais maduro, né, a gente olha para trás, vê todos os aprendizados, poxa, faria coisas diferentes? Com certeza, faria. Mas eu acho que a questão de ter essa proximidade, né, hoje a amizade, né, a distância de gerações é bem menor do que eu tenho com meu pai. Acho que meu pai são 33 anos de diferença, com meu filho 22. Então, esses 11 anos representam Faz uma diferença, né? Muita Fora diferença. a energia, quando era pequeno, também é diferente, né? Exatamente, né? Que legal. Mas acho que também tem, acho que é outro trade-off, né? Você tem muito mais energia, mas muito menos maturidade para guiar, né? Eu gostaria de ter a maturidade que eu tenho hoje, com a energia que eu tinha aos 22, eu acho que Ia ser perfeito, né? seria o pacote de pai mais completo que eu poderia ser. Mas eu fiz até agora o melhor que eu pude. Mas não seria humano. Não seria Exatamente. humano. Muito legal. O Luiz fez uma pergunta fantástica que eu acho que é o propósito desse canal, desse encontro, que é o ser humano por trás do crachá. Sim. Até por isso que você está aqui. Só que está chegando na hora da gente se despedir. É rápido aqui. Rápido. A gente está Passou vivendo voando. esse cenário VUCA, né? O tempo inteiro, muda tudo. Felipe, considerações finais. Eu acho que a gente estava falando do Harari, e o Harari está vindo no Brasil agora em novembro, depois de anos, né? É a No primeira último vez. novembro que ele veio, depois foi pandemia. Foi a pandemia, exatamente isso. Então, a vinda dele pós-pandemia é exatamente isso. E aí vem a minha preocupação que o Harari coloca, e que eu acho que tem tudo a ver com, não só com o seu trabalho, mas com tudo que você demonstra e demonstrou aqui para nós. A volta ao humano. Assim, na minha opinião, acho que a gente podia falar, para fechar, eu acho que qual é o recado para a humanização de todo esse trabalho que você vem fazendo, para essa volta ao humano? Eu acho que as pessoas têm que sentir isso dos grandes players do mercado, das grandes pessoas que estão comandando isso. Muito bom. Olha, eu acho que a curiosidade, assim, não é porque eu falei de curiosidade no início, mas eu acho que é um motorzinho que ajuda muito, sabe? Porque você, às vezes você vai dar com os burros na água várias vezes, né? E principalmente para quem está começando a carreira, acho que é o momento de você explorar, momento de você saber exatamente, muitas vezes, lembrando, eficiência da informação e documentação, né? Eu sou bibliotecário. Que legal. Cara, Aliás, você conhece a biblioteca daqui? não conhecia ainda. A gente vai junto. Vamos lá? Vai ser um prazer. É a biblioteca do Harry Potter aqui. Que legal. Eu não sabia o que eu queria, e aí eu comecei eliminando o que eu não queria. Né? Então, cara, não sou um cara de finanças, eu trabalhei em finanças no início da minha carreira na Nestlé, mas assim, então sempre digo, né, para quem estagia no meu time, cara, explora, se você não sabe o que quer, seja curioso para você pelo menos ir tirando da frente o que você já sabe que não quer, e aí você vai afunilando, né, o teu foco, e até você encontrar o que vai te fazer sentido para você, o que vai conectar com o seu propósito, né? Então eu acho que isso é um motorzinho que mexe o mundo. Eu gosto de ver dessa maneira, sabe? Legal. O desejo de se conectar com o outro. Perfeito. A gente, quem procura acha. Quem procura acha. Procura acha. E se tem boa intenção, vai achar coisas boas. Com certeza. Acho que esse é um olhar legal. Estamos terminando. Sim.
Felipe Chiarello, agradecer Obrigado, demais gente. a abertura aqui, a tua participação sempre Não, brilhante, alegria. divertida e alto astral. Maravilhoso. E que bom você estar Obrigado com a mesmo. gente. Felipe, gratidão pela tua presença, prazer em revê-lo, meu amigo. Parabéns pela família, parabéns pela jornada. Tenho certeza que quem acompanhou aqui essa conversa está se nutrindo com a tua história, com a tua jornada que é tão bonita e que está continuando e ainda tem muito pela frente, sem dúvida nenhuma. Obrigado pela tua presença, meu irmão. Eu que agradeço estar aqui, rever bons amigos, fico lisonjeado com o convite e conhecer amigos novos também. É isso aí. Ah, que maravilha. Mais um Santista para É vocês isso aí, agora, é isso aí. para aumentar Só a gente torcida, boa né? nessa- Maioria aqui já, hein? Verdade. Felipe, obrigado mais uma vez por você estar Eu que aqui. meu agradeço. irmão. A gente sabe parar essa rotina para vir aqui gravar e trazer a tua contribuição aqui para os nossos ouvintes, os nossos alunos que fazem parte dessa busca incessante pelo saber, que eu acho que um dos propósitos do Mackenzie é oferecer esse caminho de educação, de transformação no mundo. Mas eu também queria te agradecer por estar sempre próximo e sempre ter essa relação afetiva com a gente. Para Com onde certeza. você vai, você arrasta a gente junto. Com certeza. E isso é muito legal. Obrigado Com por certeza. isso também. E que a gente se mantenha stay hungry, stay foolish. É uma das frases que o Steve Jobs fala no final do discurso dele, quando ele está falando em Princeton, né? Acho que ele está falando, ele fala assim, olha, como é que você se manteve? Que tem a ver com a curiosidade. Mantenha com fome, mas se mantenha tolo. É a curiosidade. É isso aí. E que a gente seja curioso e continue vendo o que vem pela frente por aí. Muito obrigado pela sua participação. Gostou? Eu adorei. Acompanha no MacPlay, no MacCast. Um prazer estar aqui. A gente se vê.